Em 1977, nas profundezas da Amazônia brasileira, um terror silencioso desceu dos céus. A Força Aérea Brasileira foi forçada a lançar uma das suas operações mais secretas e controversas para investigar ataques de luzes misteriosas que perseguiam, feriam e, segundo relatos, até matavam os moradores da região de Colares, no Pará. O codinome desta missão sem precedentes, Operação Prato. E este não é um conto de ficção científica. É um caso real, sustentado por milhares de páginas de documentos oficiais que foram desclassificados, fotografias autênticas capturadas por militares e depoimentos oficiais do inexplicável que testemunharam com seus próprios olhos. O que eles descobriram naquelas noites escuras continua a ser um dos maiores enigmas da ufologia mundial. Tudo começou com sussurros que rapidamente se transformaram em gritos de pânico. Durante o segundo semestre de 1977, as comunidades ribeirinhas de Colares, Vigia e Santo Antônio do Tauá mergulharam num estado de sítio noturno. Os moradores começaram a relatar a presença de luzes estranhas, de cores vibrantes como vermelho, azul e amarelo, que surgiam do nada e perseguiam impiedosamente pessoas em suas canoas, nas suas casas e até mesmo nas ruas. A população local apelidou o fenômeno de chupa-chupa. O nome, que pode parecer infantil, escondia uma realidade aterrorizante. Os relatos eram consistentes e assustadores. As luzes não eram apenas observadas, elas atacavam. As vítimas descreviam a emissão de um feixe de luz fino e concentrado que as atingia, provocando uma sensação de queimadura intensa, paralisia temporária dos membros e uma fraqueza profunda. Muitos apresentavam estranhas marcas de perfuração na pele, geralmente no pescoço e no peito, como se o seu sangue tivesse sido drenado. Os postos de saúde da região ficaram sobrecarregados. A doutora Welaide Cecim Carvalho, médica que atendia a população local, documentou dezenas de casos. Os seus relatórios médicos descreviam pacientes com tonturas, dores de cabeça, anemia e queimaduras de primeiro grau, confirmando as estranhas marcas puntiformes no corpo das vítimas. O medo era tão palpável que os homens passavam a noite em vigília, com fogueiras e fogos de artifício, na tentativa desesperada de afastar os agressores celestes. O pânico coletivo chegou a tal ponto que o prefeito de Colares enviou um pedido de ajuda urgente à Força Aérea. A situação tornou-se insustentável. O clamor da população chegou ao Comando Aéreo Regional Comari, em Belém. O comandante da unidade, Brigadeiro Protásio Lopes de Oliveira, compreendeu a gravidade da situação. Ele não podia ignorar os relatos de ataques que estavam a aterrorizar cidadãos brasileiros. Foi então que uma ordem direta foi emitida: investigar a fundo o que estava a acontecer. O homem escolhido para liderar esta missão delicada e sigilosa foi o capitão Irangê Bolívar Soares Nogueira de Holanda Lima, um oficial experiente e cético do Serviço de Inteligência da Aeronáutica. A Operação Prato foi oficialmente instaurada entre outubro e dezembro de 1977. O capitão Holanda montou uma equipe multidisciplinar composta por sargentos, fotógrafos e especialistas em diversas áreas. Eles foram equipados com câmeras fotográficas filmadoras, superotiogravadores e teodolitos, instrumentos de precisão para medir ângulos e distâncias. O objetivo era claro: registrar, documentar e, se possível, identificar a natureza daquelas luzes. A equipe instalou postos de observação em pontos estratégicos de Colares e na Baía do Sol. Isto não era uma caça a boatos ou uma resposta à histeria popular. Era uma investigação militar séria, conduzida sob o manto do sigilo, para desvendar um fenômeno que desafiava a lógica e a segurança nacional. O que eles estavam prestes a descobrir iria superar todas as suas expectativas. Sequência rápida de fotos reais da Operação Prato. Luzes no céu, objetos em forma de disco e cilindro. O que a equipe da Operação Prato registrou é, até hoje, o ponto alto do caso e o material mais impressionante já produzido oficialmente sobre OVNIs no Brasil. Durante as vigílias noturnas, os militares não só viram as luzes, como também as fotografaram e filmaram em detalhes surpreendentes. As quase 500 fotos e os 160 minutos de filme
revelam objetos de diversas formas e tamanhos. Havia luzes esféricas que pairavam silenciosamente, objetos em forma de charuto que se moviam a velocidades incríveis e até mesmo estruturas que se assemelhavam ao clássico disco voador, com luzes pulsantes. Além das imagens, os relatórios dos militares descreviam encontros diretos e perturbadores. Eles narravam como os OVNIs pareciam brincar com a equipe, aproximando-se dos postos de observação, emitindo flashes de luz e desaparecendo numa fração de segundo, apenas para reaparecer noutro ponto do céu. Os objetos demonstravam uma tecnologia de voo que desafiava as leis da física conhecidas, com movimentos instantâneos, curvas em ângulos impossíveis e acelerações fulminantes, tudo em absoluto silêncio. Um dos relatos mais dramáticos envolveu um sargento da equipa que, durante uma vigília, foi quase atingido por um intenso feixe de luz que desceu de um objeto. Segundo seus colegas, ele só não foi sugado porque foi puxado para trás no último instante, caindo em estado de choque. O próprio capitão Holanda, o cético líder da missão, teve as suas convicções abaladas. Numa entrevista histórica concedida em 1997 à revista UFO, ele descreveu ter visto, a poucos metros de distância, um objeto de grande porte com uma figura humanoide na sua janela. Ele relatou o seu espanto e a certeza de que estava a lidar com uma inteligência não terrestre. Então, no auge das descobertas, quando a equipe acumulava provas cada vez mais concretas, a Operação Prato foi abruptamente encerrada em dezembro de 1977. Por quê? A razão oficial nunca foi claramente explicada. Teria sido uma ordem vinda de Brasília de superiores que temiam as implicações do que estava a ser descoberto, ou o próprio comando da operação ficou com medo do que poderia acontecer a seguir. Após o encerramento, todo o material coletado, fotos, filmes e centenas de páginas de relatórios, foi classificado como confidencial e trancado nos arquivos da aeronáutica por décadas. O silêncio oficial foi total. Esse silêncio só foi quebrado 20 anos depois. Em 1997, o já coronel reformado Uirangê Holanda decidiu revelar tudo o que viveu. Na sua entrevista bombástica, ele detalhou as observações, os encontros imediatos e a sua convicção de que os fenômenos eram de origem extraterrestre. Ele quebrou o seu juramento de sigilo por sentir que o povo brasileiro merecia saber a verdade. Mas a história tomou um rumo trágico e sombrio. Apenas 3 meses após a divulgação desta entrevista, o corpo de Holanda foi encontrado na sua casa, aparentando ter retirado a própria vida. A causa oficial foi suicídio. No entanto, esse súbito acontecimento levantou inúmeras teorias da conspiração. Teria ele sido ameaçado para se calar? Ou a pressão de carregar um segredo tão monumental durante 20 anos o levou a um estado de depressão profunda? A verdade sobre a sua morte permanece um mistério dentro do mistério. O que é certo é que, graças à lei de acesso à informação e à pressão de pesquisadores, grande parte dos documentos da Operação Prato foi finalmente libertada ao público nos anos 2000 e hoje está disponível para consulta no Arquivo Nacional. Com os documentos em mãos, o que podemos concluir sobre a Operação Prato? As teorias são variadas e polarizadas. A mais popular, e a que o próprio capitão Holanda defendia, é a de que se tratava de uma visita extraterrestre. Seriam sondas ou naves de uma civilização avançada a estudar a biologia humana e os recursos da Amazônia. Outra hipótese aponta para a tecnologia militar secreta. Seriam drones ou aeronaves experimentais, talvez americanas, ou até mesmo um projeto secreto brasileiro, a ser testado longe de olhos curiosos, com armas Naulete que causaram sintomas nas vítimas. Uma terceira via sugere que tudo pode ter sido uma combinação de fenômenos naturais raros e ainda não compreendidos, como os raios globulares amplificados por um surto de histeria coletiva numa comunidade isolada e assustada. Hoje, os documentos oficiais, as fotos e os depoimentos continuam a ser analisados por ufólogos, cientistas e céticos. As imagens resistiram a análises de autenticidade e os relatórios militares são detalhados demais para serem simplesmente descartados. A questão central, no entanto, persiste sem uma resposta definitiva. Foi a Operação Prato o maior e mais bem documentado contato ufológico da história do Brasil, uma prova irrefutável
de que não estamos sozinhos? Ou tudo não passou de uma complexa teia de má interpretação, medo e fenômenos inexplicados, transformada em lenda pela passagem do tempo? A Operação Prato continua a ser o caso mais bem documentado, oficial e perturbador de atividade UVNI no Brasil. O que você acha que eram as luzes do chupa-chupa? Deixa sua teoria nos comentários. Você acredita em OVNIs? Se gostou deste mergulho num dos maiores mistérios do Brasil, não se esqueça de deixar o seu like aqui em nosso canal Insólito Brasil, inscreva-se e ative o sininho para não perder as nossas próximas investigações. Até a próxima.